Olá, irmãos! Como eu falei aí no último vídeo, né? A autora traz aí o livro, né? Traz aí como um apêndice um pouco da história de Catarina von Bora, a esposa de Lutero. Né? Embora ela não tenha entrado aí na lista dessas mulheres que a gente estudou, mas vale destacar, né, o papel dela. E a importância que ela teve na vida de Lutero e, consequentemente, na vida da história da Reforma. No último vídeo também terminei esquecendo de falar um pouco sobre a conclusão do livro, né, que a autora traz aí, que é a Laís Anglada, né, que é a editora do livro aí. E eu vou ler aqui de forma bem breve para vocês e em seguida um pouco da história de Catarina von Bora, para a gente encerrar aí a história das mulheres. Então, concluindo, aqui. Ao lermos as vidas dessas grandes mulheres, é impossível deixar de fazer algumas considerações. Primeiramente, fazemos coro com o salmista. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Assim como na obra da criação, Deus demonstra sua sabedoria, poder, soberania e glória na grande variedade de seres, objetos, cores, formas, texturas e sabores que criou. É surpreendente observar a diversidade na escolha e na preparação dessas mulheres. Elas foram donas de casas e rainhas, solteiras e casadas, ricas e pobres, cultas e iletradas, ousadas e tímidas. Entretanto, todas cumpriram o papel para o qual Deus as designou, fosse à frente de um exército ou no recôndito de seus lares. Todas ajudaram a transformar o mundo religioso da época com suas vidas, os seus atos e os seus escritos, tanto no palácio quanto na masmorra ou até mesmo na cozinha. Em segundo lugar, é também impressionante constatar, utilizando as palavras do livro de Apocalipse, a fúria do dragão. Como nesse período Satanás se volta contra a Igreja de Cristo através de seus agentes mais poderosos, a autoridade civil, principalmente, né? E a autoridade eclesiástica, fomentando o ódio e a intolerância religiosa ao ponto de serem cometidas atrocidades inimagináveis em nome da fé. Tanto em meio à perseguição, quanto através de sofrimentos em geral, por amor ao Evangelho, essas mulheres padeceram como poucas. Né? Perderam esposo, filhos, amigos, bens, reputação, liberdade e a própria vida. A grande maioria dos nossos sofrimentos, mesmo as nossas tragédias pessoais, são tão menores que nós deveríamos corar de vergonha ao pensar e nos queixarmos. E realmente, irmãs. Finalmente, é impossível deixar de perceber e também de ressaltar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em cada vida e episódio, assim como a importante questão da necessidade de discernimento espiritual. Por um lado, elas oravam e esperavam em Deus, mas por outro, não ficavam paradas, elas agiam. Contudo, é interessante observar que houve hora de falar e de calar, de fugir e de enfrentar, de tomar partido e de tolerar. Para que a reforma seguisse o seu curso, muitas decisões e ações foram tomadas e muitas outras deixaram de o ser, tendo cada uma dessas mulheres exercido plenamente sua liberdade de escolha individual, com seus erros e os seus acertos, virtudes e falhas, porém, tudo concorrendo para um fim proveitoso, segundo o conselho da sua vontade
e tudo para o louvor da sua glória. Essas foram aí as palavras de conclusão de Laís Anglada, né, a editora. E aqui ela traz o apêndice, né, o apêndice do autor, que vai falar justamente aí um pouco sobre a Catarina von Bora, né, que terminei aí ficando na frente da fotinha dela. Deixa eu só tentar trazer um pouquinho mais para cá, ou diminuir, deixar ela aqui, para não tapar aí esta nobre senhora, né? Terminei não colocando tópicos aí, mas vou ler aí um pouco da história, né, de Catarina von Bora, para vocês terem aí, saberem aí também um pouco dela. Então, uma das figuras femininas mais importantes da reforma protestante no século XVI foi, sem dúvida, Catarina von Bora, esta nobre cidadã aí que nós estamos vendo, né? Não que ela tenha praticado qualquer grande ato heróico, se envolvendo pessoalmente em grandes controvérsias ou sido martirizada em nome da sua fé. No dizer de um dos seus biógrafos, ela não escreveu nenhum livro e nem jamais pregou um único sermão, mas seu inestimável auxílio possibilitou que o seu marido fizesse tudo isso como poucos na história da igreja. Estamos falando da senhora Lutero. Realmente ela teve um papel aí preponderante para que Lutero pudesse fazer tudo o que fez em tão pouco tempo de vida. Catarina nasceu em 1499, filha de um nobre alemão que passava por dificuldades financeiras. Olhem só, aos 3 anos de idade, ela perdeu sua mãe e seu pai a levou para estudar na escola do convento beneditino, onde vivia sua tia Madalena von Bora. Aos 9 anos, entrou para o convento propriamente dito, tornando-se freira aos 16 anos de idade. Quando Lutero fixou as suas 95 teses nos portões da capela de Wittenberg, Catarina estava com apenas 18 anos de idade. Entretanto, ela e outras freiras do convento ouviram falar do ensino bíblico de Lutero e, crendo no que ele pregava, desejavam abandonar a clausura. Escreveram aos seus pais, mas eles não tomaram nenhuma atitude no sentido de libertá-las. Decidiram então escrever a Lutero, tendo a carta sido redigida pela própria Catarina. Quando o reformador tomou conhecimento do fato, encorajou um amigo negociante a ajudá-las, as freiras, a escapar. Esse homem, Leonardo Kopp, ia frequentemente ao convento, levando alimentos e todo tipo de mantimento para abastecer o mosteiro. Em uma noite, em 1523, ajudou-as a fugir. Vejam só, tudo começou, né, quando ele pregou lá em 1517, e a reforma foi ganhando corpo aí nas cidades, nos locais, né? Em 1523, ele ajudou-as a fugir, transportando 12 noviças em um barril de peixes. Muitas retornaram às suas famílias. Lutero procurou auxiliar a todas, ajudando-as a encontrar moradias, maridos e empregos. 2 anos após a fuga, todas haviam seguido seu destino, exceto Catarina, que morou por um curto período de tempo na casa do pintor Lucas Cranach, autor de seu famoso retrato, que é esse que nós estamos vendo aí, né? Durante um tempo ela morou na casa dele. Em 1524, com a aprovação e a recomendação de Lutero, Catarina foi cortejada por um dos alunos de Wittenberg, mas o seu pai se opôs ao casamento. Nesse mesmo ano, Lutero arrumou-lhe um novo pretendente, o pastor Glatz, mas ela recusou a desposá-lo. Ela costumava dizer: só me casarei com o Dr. Lutero ou com alguém muito parecido com ele. Nada menos que isso, ela aceitava. Então Lutero ria ao ouvir isso, pois apesar de já naquela altura condenar o celibato, né, ele condenava que os monges, os padres ficassem solteiros a vida toda, ele condenava isso.
Ele não tinha a intenção de casar-se. Ele dizia: "Nunca farão com que eu me case", afirmou ele. Alguns garantem que ele chegou a se interessar por uma outra freira, Ave von Schofield, mas o relacionamento parece não ter prosperado. Porém, gradualmente, tanto pela convivência como por insistência de seus amigos e de seu pai, Lutero acabou propondo casamento a Catarina. Eles ficaram noivos em 13 de junho de 1525 e casaram no dia 25 de julho naquele mesmo ano, ou seja, 12 dias depois. Ele ficou noivo e com 12 dias ele já casou com Catarina. A decisão parece ter causado surpresa, pois o próprio Melanchthon, escrevendo a um de seus amigos, declarou: "Inesperadamente Lutero desposou Bora, sem sequer mencionar seus planos ou consultar os seus amigos." Muitos foram contra o casamento, pelos motivos mais variados. Primeiramente, porque àquela altura ainda não se admitia que os religiosos contraíssem matrimônios. Tratava-se de um escândalo. Segundo, pela grande luta que o reformador vinha travando contra Roma. Na condição de herege e proscrito, sua vida estava sempre em constante perigo. Outra razão era a diferença de idade. Quando casaram, Lutero tinha 42 anos de idade e Catarina apenas 26 anos. Ela também sofreu difamação pela união com o reformador, mas felizmente o casamento ocorreu e eles viveram felizes por cerca de 21 anos, até a morte do reformador. São curiosos alguns escritos de Lutero sobre esse período inicial de sua vida matrimonial. Escrevendo a um amigo, ele declarou: "Existem algumas coisas com as quais precisamos nos acostumar no primeiro ano de casamento. O sujeito acorda de manhã e encontra um par de tranças postiças no travesseiro, onde antes não havia nada." Entretanto, após um ano de casado, ele escreveu: "Minha Kate é em tudo tão delicada e encantadora que eu não trocaria minha pobreza pelas maiores riquezas do mundo." E mais tarde ele disse: "Não há na terra um laço tão doce, nem uma esperança tão amarga como a que ocorre num bom casamento." Finalmente, é bem conhecida a sua declaração. Ele disse: "Não há relação mais bela, mais amável, mais desejável, nem comunhão e companhia mais agradável do que a de marido e mulher num casamento feliz." O príncipe Frederico havia dado de presente a Lutero o prédio do mosteiro agostiniano de Wittenberg, e foi lá que a família se mudou em 1525. Catarina reformou o mosteiro e o administrou, o que veio a permitir que Lutero gozasse de relativa paz e ordem em sua vida privada. Ela dirigia e administrava as finanças da família para que ele pudesse dedicar-se às tarefas que essencialmente lhes competiam, que era escrever, ensinar e pregar. Ela foi uma esposa dedicada e diligente, a quem Lutero frequentemente se referia como Kate, a minha patroa, no inglês, my lord. Eles tiveram 6 filhos, dos quais 4 sobreviveram até a idade adulta. Além disso, cuidava de sua... Além disso, me perdi. Além disso, cuidava de uma parente de Catarina. E em 1529, com a morte da irmã do reformador, mais 6 crianças, agora todas órfãs, se juntaram à família. Além dos familiares e de um cachorro de estimação, era comum haver mais de 30 pessoas naquele mosteiro, entre hóspedes, visitantes em trânsito e estudantes. Eles costumavam receber estudantes que pagavam pelos seus estudos, ajudando assim a equilibrar o orçamento do lar.
Desse modo, sua rotina diária era bastante atarefada. Ela tinha uma horta, um orquidário, confeccionava material para pescaria e acabaram posteriormente adquirindo uma pequena fazenda, onde criavam gado, galinhas e fabricavam cerveja caseira. Ela também costumava ler e bordar. Lutero costumava chamá-la de a estrela da manhã de Wittenberg, já que diariamente levantava às 4 horas da madrugada para dar conta de todas as suas responsabilidades. Com muita frequência, o reformador caía enfermo e Catarina cuidava dele não simplesmente como esposa, mas quase como sua própria enfermeira, devido aos grandes conhecimentos médicos que ela possuía. Entretanto, sua vida não era somente dedicada às coisas materiais. Seu marido a encorajava em seus estudos bíblicos devocionais e sempre sugeria algumas passagens particulares para que ela memorizasse. E isso é tão importante até na vida da gente, mas a gente ler sempre, fazer as nossas devocionais e memorizar versículos bíblicos. Então, quando ele se encontrava deprimido, ela era a sua vez de ajudá-lo. Sentava-se ao seu lado e lia a Bíblia para ele, edificando o seu coração. Veja que troca magnífica. Conta-se que certa vez Lutero estava bastante deprimido. Não se alimentava e passava os dias trancafiado em seu quarto. Estava cheio de dúvidas sobre se o que fazia era ou não da vontade de Deus. Catarina vestiu-se de preto e entrou subitamente no aposento. Lutero tomou um grande susto, pensando que alguém tinha morrido. Catarina respondeu: ao que parece, Deus morreu. A reação de Lutero foi imediata. Levantou-se e saiu do quarto, agradecendo à esposa por fazê-lo retornar à vida. É como se ele tivesse deprimido, como se Deus tivesse morrido. Então ela foi lá, se vestiu de luto e entrou no quarto e ele tomou aquele susto. Se você está tão triste, eu acho que Deus deve ter morrido, né? Para você estar nessa depressão toda. Então ali, aquilo pode fazer voltá-lo à vida novamente. Em termos de recreação, Lutero gostava de participar de jogos ao ar livre com a família e também apreciava os jogos de mesa, como xadrez, além de jardinagem e música. Ele e Kate eram pais diligentes, disciplinando seus filhos em amor. O seu lar, deixa eu ver aqui, cadê? Perdi de novo aqui. Seu lar era famoso pela vitalidade e felicidade alirrinãs. Dessa forma, a família do reformador tornou-se um modelo para as famílias cristãs alemãs por muitos anos. Lutero considerava o casamento como a melhor escola para moldar o caráter e a vida familiar em um meio excelente e apropriado para treinar e desenvolver as virtudes cristãs da firmeza, paciência, bondade e humildade. Lutero faleceu em 1546 e Catarina ainda viveu por mais 6 anos. Ela chegou a ver seus filhos atingirem a idade adulta e alcançando posições de influência na sociedade, exceto aqueles que morreram na infância, causando grande sofrimento aos pais. A sua primeira filha, que se chamava Elizabeth, que morreu aos 8 meses de idade, e a segunda filha, Madalena, que morreu aos 13 anos. Para termos uma ideia desse sofrimento, segue um breve relato. Quando Madalena adoeceu gravemente, Lutero orou assim: Senhor, eu amo muito a minha filha, mas seja feita a tua vontade. Ajoelhando-se junto à cabeceira de sua cama, falou: Madalena, minha menina, eu sei que você gosta de permanecer aqui com o papai. E também sei que gostaria de encontrar-se com seu pai no céu. Ela, sorrindo, respondeu: Sim, papai, como Deus quiser. Finalmente, depois de alguns dias, ela faleceu em seus braços. E no seu sepultamento, Lutero disse chorando: Minha querida e pequena Lena, que é Madalena, ele chamava de Lena.
Como você está feliz? Você ressurgirá e brilhará como o sol e as estrelas. Aí ele falou uma coisa esquisita que depois eu fiquei até pensando. Uma coisa que eu fiquei pensando. Ele disse assim: é uma coisa esquisita eu saber que ele está feliz e em paz, e ainda assim me sentir tão triste com a perda da filha, né? Quanto aos outros filhos, os mais velho, Hans, estudou direito e tornou-se conselheiro da corte. O segundo, Martin, estudou teologia. O terceiro, Paul, tornou-se um médico famoso. E a terceira filha, Margarete, casou-se com um rico prussiano. A título de curiosidade, os descendentes de Lutero, que ainda vivem, descenderam de sua filha Margarete. Dentre eles, o ex-presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg. No mesmo ano da morte de Lutero, em 1545, Catarina deixou Wittenberg e fugiu para Dessau, devido à guerra esmalcadiana. E em 1552 viajou para Targou, fugindo de uma peste que graçara em Wittenberg. Ela morreu em 20 de dezembro de 1552, na cidade de Torgau. Encerrando este breve relato sobre a vida de Catarina, citando um último testemunho do seu esposo, que escrevendo certa vez a um amigo, ele disse: minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim, das minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, no caso do próprio Deus, do próprio Cristo, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que tem acontecido, ou seja, da reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Veja que coisa linda. Ao tomar conhecimento dessa declaração, Catarina respondeu: tudo o que tenho feito se resume a simplesmente duas coisas: ser esposa e mãe. E tenho certeza que uma das mais... Ela disse: tudo o que tenho feito se resume a simplesmente duas coisas: ser esposa e mãe. E tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Olhem que belo testemunho, irmãs. Então fica aí, né, encerrando aí com a história de Catarina Vambora, que teve um papel preponderante na história da reforma, ajudando aí Lutero, né, fazendo com que ele fizesse tão grandes obras e tão grandes coisas em tão pouco tempo. E aí com a ajuda e o auxílio de sua Catarina, sua querida Catarina, né, que às vezes a gente pensa que precisa fazer tão grandes coisas e ter atos heróicos para ajudar o Evangelho de Cristo, mas às vezes a gente pode auxiliar. No meu caso, por exemplo, né, como esposa de pastor, o auxiliando em casa, né, preparando um bom ambiente, boa refeição, um ambiente agradável para que ele possa estudar, se dedicar, para que ele possa propagar o reino de Deus. Como também você aí, do outro lado que está me assistindo, pode ajudar propagar o evangelho também, ajudando o seu esposo, seja ele um líder da igreja, um missionário, seja lá o que for, e até mesmo ajudando nas pequenas tarefas no seu lar, contribuindo para o bom testemunho de Cristo, ajudando na igreja, na sua igreja local, né? Uma forma de você ajudar a propagar o evangelho através do trabalho, com ensino com crianças, com jovens, com adolescentes, ou até mesmo pregando para os seus vizinhos. Isso são formas que Deus pode nos usar para pregar o evangelho e para viver uma vida que possa render glória ao nosso Deus. Então, próximo vídeo vai sair aí como
um apêndice aí dessa nossa série, né? Com alguns pontos para a gente defender bem a nossa fé. Que Deus abençoe e fiquemos aí com esse belo testemunho da nossa querida Catarina, esposa do grande reformador Lutero.